Boa noite a todos. Hoje eu fiz algo um pouco diferente. Eu fiz um slide para vocês poderem acompanhar. Está dando para ver certinho? Tá? E hoje nós vamos falar sobre um assunto. O perdão é uma palavra tão bonita, né? E ao mesmo tempo tão difícil de a gente colocar em nossa vida. Então eu coloquei esse tema tentando uma autoaprendizagem e ao mesmo tempo passar algo de positivo para você também. E inicialmente, para começar esse tema, eu gostaria de relembrar uma passagem do Evangelho onde Pedro pergunta a Jesus quantas vezes que eu devo perdoar o irmão que pega contra mim. Até 7 vezes? E Jesus responde, não digo até 7, mas 70 vezes 7. E se formos fazer cálculos, contas, chegaremos no número de 490 vezes. Mas será que Jesus limitou a quantidade de vezes que devemos perdoar os irmãos? Eu acredito que ele quis abordar uma simbologia, porque alguém imagina a quantidade de vezes que Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nos perdoa por dia, perdoa nossos pensamentos, perdoa nossas atitudes inferiores, as nossas fraquezas. Deus perdoa nós diariamente. E Ele diz, perdoai o nosso irmão para seres perdoados. Então, pode passar, por favor. Eu vou acompanhando por aqui, mais fácil. Então, primeiramente, o que é o perdão? O perdão não tem nada a ver com esquecimento. O perdão depende de nós. O esquecimento depende da nossa memória. Vamos imaginar que um pedaço de terra risca um pedaço de madeira e nessa madeira fica uma cicatriz. Da mesma forma acontece quando alguém nos ofende, nos agride, ele fica uma cicatriz na nossa memória. Que é difícil esquecer, difícil cicatrizar. Precisamos de tempo para diluir, de tempo para esquecer. Talvez um dia nós sigamos passar um argamassa ali naquela cicatriz e esquecer de vez. Mas o perdão não tem nada a ver com esquecimento. Na verdade, uma coisa que eu falo, meu pai sempre fala para nós, não adianta a gente ficar relembrando mágoas, relembrando fatos tristes da nossa vida, porque é como se estivéssemos mexendo naquela cicatriz e fazendo nossa graça. Então, é melhor não retocar no assunto, deixando um pouco de lado, porque o perdão nada mais é que nos devolver aquela maldade, aquela ofensa que nos fizeram. Quando alguém nos atinge com ódio, vamos responder com amor. Porque devemos responder ao próximo o que gostaríamos que fizessem para nós. Não devemos magoar as pessoas no momento de dificuldade, que estamos passando por dificuldades. Temos o direito de sentir raiva, mas não sermos cruéis. Então, se alguém age de nós dessa maneira, vamos tentar responder com amor ou não responder. Não devolver aquele mal já é uma forma de perdoar. E também perdoar não quer dizer que devemos aceitar o erro daquela pessoa. Não é aceitar. Muito, porque às vezes a pessoa que nos magoa são pessoas muito próximas de nós, pessoas da nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos melhores amigos. Apenas que devemos encarar essa pessoa ficando um pouco para ela. Porque quando a pessoa nos ofende, quando a pessoa nos agride, nada mais é doente da alma. E quando a pessoa está doente, ela precisa de amor, de carinho, de atenção. Talvez ela foi cruel e ela precisa de nossa ajuda para ela melhorar, para ela crescer. Então, por que é tão difícil perdoar? É difícil porque somos muito imperfeitos ainda. Nós temos muito egoísmo,
porque ela está passando por uma situação difícil, ou porque ela soube, ela foi infeliz nas palavras que ela falou para nós naquele momento. Tentamos relevar. Calma, será que não foi minha culpa? Será que eu não comecei? Será que eu não fui a causa dessa ofensa que ela passou pela nós? Vamos parar, respirar, pensar e não devolver a ofensa, já é uma forma de perdão. Pare, por favor. Quando alguém nos ofende, nós temos o direito de sentir raiva. A raiva é algo natural. A raiva ela é uma reação do sistema nervoso central. Todos nós sentimos, é normal, é natural. A raiva momentânea, ela pode ser muito perigosa, porque nos leva a ter atitudes a qual nós estamos a arrepender depois. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que a raiva é passageira. Porém, quando a gente aceita essa raiva dentro do nosso coração, ela se torna rancor. O rancor é um sentimento superior. É um sentimento que degride, que degrada o nosso organismo, que nos acarreta doenças, mal-estar. Então, quando alguém nos agride, nos ofende, na verdade, essa pessoa está tentando nos manipular. E quando a gente responde à mesma altura daquela agressão, ela está conseguindo que ela diz, ela está nos manipulando. E, na verdade, ninguém deve se deixar manipular, porque somos donos das nossas atitudes, somos donos das nossas vidas, então não devemos deixar que aquela pessoa nos manipule. E devemos dar o direito a cada um de ser como é, a nós de ser como somos, como um dever de melhorar. Porque estamos aqui hoje aprendendo. Então, quando a gente aprende algo, a gente tem que colocar em nossa vida. E a gente tem o dever de melhorar a nossa função aqui, e é esse o sentido da vida. Pode passar, por favor. E aqui eu peguei uma frase onde diz: mesmo que você deseje o pior para mim, eu vou continuar desejando o melhor para você, porque cada um oferece aquilo que tem. Então eu vou contar uma história para você muito interessante, que uma moça fazia aniversário, alguns de vocês devem conhecer, né, a história. Ela fazia aniversário e uma pessoa que não gostava dela, não tinha afeição por ela, deu um presente. E junto com esse presente veio um bilhete. Aqui está o que você merece. E esse presente era um vaso onde tinha dejetos fecais humanos dentro. E essa pessoa aceitou esse presente. E o tempo se passou, e quando chegou o aniversário dessa pessoa que lhe presenteou, ela devolveu o presente. E nesse presente era o mesmo vaso, porém dentro dele havia flores. E junto um bilhetinho que dizia: muito obrigada pelo seu presente, pois sem ele não seria possível ajudar as lindas rosas que hoje dou para vocês. Então, cada um dá o que tem. Pode falar. Existe uma doença que se chama distimia, que é a doença do mau humor. Existem aquelas pessoas que vivem reclamando. Aquelas pessoas que tudo está ruim. Ah, porque meu chefe, porque minha família, porque meu pai, porque aquela pessoa, porque está muito sol, porque está muito frio, porque está chovendo. Tudo reclama. É a famosa síndrome da muquerela, onde tivemos uma palestra no tema atrás, que são murmúrios, queixas, reclamações e lamentações. São pessoas que estão assim, tem pessoas que elas têm essa doença que chama distimia. Porém, não devemos nos contatar com isso. Todos nós temos um terceiro ouvido. Esse terceiro ouvido é o terceiro ouvido neutro, onde a gente ouve, grava e apaga. Isso não nos deixa contaminar, não estraga o nosso dia. Tem vezes nós somos muito sensíveis à atitude das pessoas. Muitas vezes
atitudes negativas. Quando a pessoa tem gratidão, quando a pessoa tem raiva, quando a pessoa te ofende, isso parece que acaba com o nosso dia. Quando chega no nosso trabalho, no nosso bom dia, aquela pessoa fala, só para você, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, que conseguem acabar com o nosso dia. Nós não devemos nos contaminar com isso. Devemos ouvir o terceiro ouvido, que é o ouvido dele. E todos nós temos um lado bom e um lado mau. Não existe aquela pessoa que é tão mal que não tem algo bom para passar, para ensinar. E também não tem aquela pessoa tão boa, tão caridosa, que não tem uma lama, uma sombra, que quando é usada, ela surge. Então, que essa sombra que todos nós temos seja uma sombra dourada, uma sombra da nossa ignorância do passado, desconhecido das nossas vidas. Porque todos nós temos resquícios de inferioridade, porque somos inferiores pelas nossas próprias criações. Então, que essa sombra seja a sombra do passado desconhecido da ignorância. Não sejamos cruéis e perversos com o próximo. E assim como nosso livro espiritual nos ensina, no Havel, ele fala quando a gente conseguir entender que a Terra não é um tribunal, onde a gente julga, a gente condena o próximo, e sim um hospital, onde a pessoa doente precisando de ajuda, precisando do nosso carinho, do nosso amor, do nosso apoio. Pode falar. Eu peguei a foto que eu achei excelente, competente. Tem umas pessoas no amor e ela está ouvindo e não se deixa contaminar. Pode passar, por favor. Todos nós temos consciência da nossa vida presente. Dentro do nosso consciente está tudo que a gente viveu desde o nosso berço até hoje. Também temos o subconsciente, onde está contido todo o nosso passado, entre a nossa vida e também o nosso futuro. Por que eu digo o nosso futuro? Porque a maior prova de perdão de Deus em nossa vida é a reencarnação. Pois quando a gente reencarna, Deus está nos perdoando pelos nossos erros e nos dando outra chance, nos dando uma segunda chance. Então, isso prova que Deus perdoa. Se estamos aqui, Deus já nos perdoou. Nós somos nossos próprios carrascos. Porque quando nos reencarnamos, nós temos que escolher pelo nosso próprio. Se eu estou aqui hoje, nessa cadeira, se eu sofri todas as perdas, todas as tribulações, eu sei que fui eu que escolhi esse caminho. Porque Deus é tão justo, Ele não julga, Ele não condena ninguém, que Ele me permitiu estar aqui me dando a segunda chance. Eu escolhi as minhas provas para resgatar todo o meu passado, que eu errei, que eu fiz mal a alguém, a mim mesmo, e eu estou aqui resgatando. E por minha escolha, eu estou aqui, eu estou construindo cada um de nós, passamos por dificuldades diferentes, não menores nem maiores que ninguém, porque cada um passa o seu maior dor. Ninguém passa pelos nossos anos, ninguém entende o nosso sofrimento, ninguém entende nossa dor. Então, o nosso subconsciente está contido todas as memórias do nosso passado e do que vem para nós, para a gente viver as nossas provas de expiação. Eu achei muito interessante e eu li o Evangelho, continuei do Evangelho, palestra de Paulo, que é muito legal também. Então, que nós, quando dormimos, nosso espírito se desprende do nosso corpo e a gente resgata o nosso subconsciente. E aí nós entendemos o que passamos, por que estamos passando por essas dificuldades e o que vamos passar ainda. E quando temos boas atitudes, quando conseguimos ser caridosos, solidários, quando mudamos os nossos valores, nós conseguimos nos auto-perdoar. E no momento que nós nos perdoamos, nós conseguimos também lidar com o nosso próprio.
nos auto-perdoar. E talvez a gente se livre de alguma prova, a gente se livre de alguns. Talvez uma prova seja bastante responsabilidade. Isso é o auto-perdão. Pode passar, por favor. O auto-perdão, o que quer dizer? Não é erros imperdoáveis, e sim erros que não devemos repetir. Então, devemos reconhecer as nossas limitações. Todos nós somos seres humanos, estamos aqui errando, porque errando a gente aprende, errando porque vamos conseguir acertar. Então, temos que ter fé. Fé de que a vida não acaba aqui. Se a gente tiver fé, existe um objetivo, que quando a gente fizer a passagem, não vai terminar, nós vamos ter fé para sermos caridosos. Não existe caridade para a fé. Então, nós devemos conseguir entender que quando a gente ajuda o próximo, quando a gente é caridoso, solidário, nós conseguiremos ter motivo suficiente para evoluir e para conseguir entender o porquê da nossa passagem e qual é o sentido da vida. Existem estudos que dizem que o amor, quando sentimos amor, solidariedade, quando praticamos a caridade, nós produzimos moléculas dentro do nosso organismo positivas, semelhantes a fósforos, que revitalizam o nosso organismo. E o contrário também é verdadeiro. Quando sentimos ódio, rancor, quando não conseguimos perdoar, nós produzimos moléculas dentro do nosso organismo negativas, referente a elétrons, que degradam o nosso organismo. E aí ficamos doentes, perdemos a resistência, desenvolvemos doenças gravíssimas. Por causa de uma cor que a gente está alimentando dentro do nosso coração. Porque o rancor nada mais é que o veneno que nós mesmos tomamos, esperando que o próximo morra. E não, na verdade, nós estamos morrendo pouco a pouco, a cada dia. E tem muitas doenças congênitas e adquiridas também, que a origem dela é o sentimento de culpa. Muitas crianças nascem com deficiência. Frequentemente, ela originaram o sentimento de culpa, que ela mesma escolhe o próprio para ela, para ela poder realizar algo. E não só ela resgata a família, os próximos que estão ao lado dela também estão resgatando, também estão podendo evoluir e crescer com aquela deficiência, com aquela doença. Então, para que é importante a gente se perdoar? Porque a gente tem que se amar. Se a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo. Se a gente não se ama, não conseguimos transmitir o amor. Não conseguimos entender o porquê que tudo de errado acontece na nossa vida. Será que a gente não está transmitindo vibrações a quais estamos contraindo elas a nós? Será que tudo ao nosso redor não está mostrando que você construiu através dos seus pensamentos negativos ou dos seus pensamentos positivos? Então, devemos nos perdoar e devemos nos amar para conseguir amar o próximo. Pode passar. Então, por que devemos perdoar? Porque todos somos imperfeitos. O nosso irmão, que também veio ao nosso lado, porque ele tem algo a nos ensinar e ele tem algo para aprender com a gente. Todos nós estamos em evolução. E se estamos juntos, se viermos da mesma família, se temos aqueles amigos, se temos aquelas pessoas próximas que odiamos, mesmo essas pessoas que estão aqui, para poder aprender com nós, para te poder ensinar algo e também para nós podermos aprender algo. Isso é uma certeza, porque todos nós estamos aqui evoluindo juntos. E também porque devemos facilitar essa convivência social. Porque você já imaginou estarmos junto com a nossa família, com alguma discórdia, ou dentro do nosso trabalho, aquela pessoa fez um comentário feliz, aí você se esquece, você fica dando chacota, e imagine, nós temos que facilitar a nossa convivência social.
negociando um ambiente agradável, para a gente conseguir ter prazer de ter a nossa convivência, ter prazer de ir ao nosso trabalho, prazer de ir à escola, ir naquela faculdade, chegar em casa, sentir um alívio, não ter discórdia, porque devemos ter qualidade de vida, por isso devemos perdoar. E também porque vivemos um mundo de vibrações, onde tudo que é negativo nós atraímos para nós mesmos. Então, quando a gente emite pensamentos negativos, estamos transmitindo, estamos atraindo para nós pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, com a mesma vibração para perto de nós. Então, aí também discorda para os obsessores. Porque nós mesmos permitimos que aqueles obsessores traçam na nossa vida. Porque nós emitimos uma vibração onde aqueles obsessores estavam na mesma vibração e conseguiam tomar conta de nossa vida. Então, devemos permitir. Então, quando perdoamos, estamos, na verdade, não protegendo. Quando estamos felizes, quando estamos fazendo caridade, quando estamos sendo solidários, estamos atraindo para nós a proteção. Espírito bom, espírito de amor, que vão só adicionar para a nossa vida pessoas de bom humor, pessoas alto astral, que vão te ajudar a ter felicidade no nosso coração. Pode passar. Então, vem a grande pergunta: como aprender a perdoar? Primeiro, vamos valorizar a ofensa que a pessoa faz contra nós. Não vamos ter essa pessoa como nossa inimiga. Às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade tão grande em sua vida, ela foi infeliz no comentário. Não vamos valorizar, vamos finalizar. Vamos entender que aquela pessoa está precisando de ajuda. E talvez a única ajuda que aquela pessoa tenha somos nós mesmos. Se a gente responder com amor, aquela pessoa já vai colocar na nossa consciência e vai entender, mesmo porque quando aquela pessoa nos ofende, ela já está presa à sua própria consciência. Nós não precisamos fazer aquela pessoa entender que ela está errada, talvez uma conversa, às vezes uma atitude contrária que ela teve com nós, e ela vai entender isso. Nossa, será que foi certo? Será que foi errado? Será que eu exagerei? Ou será que eu posso mudar a minha atitude? Não também cuidado. E também devemos ter a atividade que nem como ser feito. Às vezes falamos, nossa, aquela pessoa é um anjo, que apareceu na minha vida, aquela pessoa perfeita. Porém, essa pessoa perfeita não existe. Essa pessoa perfeita, ela não existe, ela não está aqui. Porque se alguém está aqui com um plano de provas e expiações, é porque somos muito imperfeitos. E precisamos aprender e ensinar uns aos outros. Então, quando alguém que a gente ama, que a gente acha que é perfeito, nos ofende, e a gente se magoa, a gente se sente decepcionado, na verdade, o erro está em nós. Porque devemos aceitar a pessoa do jeito que ela é, com as suas qualidades e também com os seus defeitos. E também perdoar nada mais é que reconhecer a luz do nosso próprio coração. Porque cada um de nós aqui temos uma centelha de vida. Cada um de nós temos a nossa base do amor. Enquanto perdoamos, quando temos atitudes boas, positivas, a gente consegue ter paz no coração. E a gente consegue entender que aquilo não é felicidade. A felicidade nada mais é que sentimentos bons, positivos, a paz da consciência, a paz do coração. E também devemos entender que a justiça, ela pertence à lei divina. Enquanto as pessoas quiserem fazer a justiça com as próprias mãos, não estará livre de dívidas. Porque a justiça pertence a Deus. Aquela pessoa está presa à sua própria consciência. Não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Isso pertence a nós, pertence a Deus. Pode falar, por favor. Como conclusão,
pois nosso veredito é simplesmente um agora. E para finalizar, eu tenho um vídeo curto, mas muito interessante, que com certeza vai adicionar muito para todos vocês. Por favor. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Quando Jesus pediu para perdoar 70 vezes 7, ele não quis limitar a quantidade de vezes que você perdoaria essa pessoa. Mas sim, ele pediu para perdoar 70 vezes 7 vezes por dia. Então, Jesus abençoe a todos, tenha uma semana excelente. E assim por diante.